pessoas ricas, quantas pessoas milionárias eu não vi aceitando Jesus. Mas quantas pessoas jogadas na rua que eu também não vi aceitando a Jesus. O Senhor Jesus, ele veio salvar. Mas uma hora ele vai recolher estas flores que foram sepultadas aí. Homens e mulheres que morreram em prol do Evangelho, que deram a sua vida. A terra não vai segurar. Quando o Senhor Jesus vier, Jesus vai levar para onde ele está hoje. Já achei uma flor gloriosa, quem deseja minha vida. A rosa de Saré preciosa, entre as primas belezas será. No vale de sombra e morte, nas alturas de glória e luz, esta rosa será minha sorte, precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte, tudo pra mim é Jesus. Vai ter muitos foi achada rosa, provado excelente o poder desta flor gloriosa, da vida ao rio pecador, zeloso pela refeição, perseguia o poder de Deus, mas transformado foi em um pau, pois achou ele a rosa do céu. Precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte, que tudo pra mim é Jesus. Vai buscar a Jesus precioso, vai depressa, a noite já vem, esse belo amor glorioso. Será que pra ti o além, esta flor é ofertada, humildemente pra buscar, será logo da terra tirada, para brilhar em outro lugar. Precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte, que tudo pra mim é Jesus. Precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte, que tudo pra mim é Jesus. Precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte, que tudo pra mim é Jesus. Jesus é precioso demais. Sem Jesus não dá para viver. Eu não vivo sem Jesus. Não sei você, eu não vivo. Eu não vivo sem Jesus. Da onde Jesus me tirou, da onde Ele me colocou, eu não vivo sem Jesus. Por quê? Porque Jesus, Ele é bom demais. Ele deu a sua vida por amor a mim e a você. Andávamos errantes por este mundo. Andávamos como se fosse sem destino. Até Jesus nos encontrar. Até um dia que Jesus nos encontrou. E Ele nos achou. Ele nos achou onde nós estávamos. Quantas pessoas aí andavam desgarrantes, mas Jesus o achou, o encontrou. Quantas pessoas eram assim? No livro de João, capítulo 3, versículo 1 até o versículo de número 21, vai dizer que existia um homem chamado Nicodemos. Nicodemos era um homem muito rico. Era rico, estou falando uma pessoa muito rica, rica demais. Nicodemos era esse. Nicodemos era um príncipe dos judeus. Mas uma vez ele quis ver Jesus. Ele quis ver Jesus. E a Bíblia nos diz que ele foi ter com Jesus. Ele foi ter com Jesus à noite porque ele tinha até vergonha das pessoas ver ele na rua e o julgar.
Mas Nicodemos, ele era muito rico. Era um homem muito rico. A Bíblia nos diz que Nicodemos, ele foi ter com Jesus para o encontrar, para ver Jesus, porque ele queria conhecer Jesus. Quem é esse Jesus que anda pregando? Quem é esse Jesus que abriu os olhos dos cegos? Quem é esse Jesus que libertou o gadareno daquela prisão, que ninguém podia com ele? Andava louco, ninguém podia prender ele, prendia ele em prisão, ele quebrava. Porque de tanto demônio que estava na vida daquele gadareno, quem é esse Jesus que libertou o gadareno? Quem é esse Jesus que deu dignidade àquela mulher que não tinha dignidade no tanque? Que muitos acusaram ela de uma mulher da vida, e Deus deu dignidade para ela, colocou ela na posição alta. Quem é esse Jesus diante da sociedade? Quem é esse Jesus? E Nicodemos queria saber quem era esse Jesus. Nicodemos, ele foi ter com Jesus à noite. Quem era Nicodemos? Era um príncipe dos judeus. Se nós fôssemos falar hoje quem era Nicodemos, era um ministro do STF. Era uma maior autoridade que existia na terra, na época de Nicodemos, na região da Judeia, era a maior autoridade que existia ali. Se ele mandasse prender, estava preso. Se ele mandasse soltar, estava solto. Mas Nicodemos queria ver quem era Jesus. E ele foi ter de noite para procurar ver quem era Jesus. E Jesus começou a falar com Nicodemos: você precisa nascer de novo. E Nicodemos falou assim: mas como eu vou nascer? Eu vou entrar no útero da minha mãe e nascer de novo? Aí Jesus falou para Nicodemos: Nicodemos, você é um homem tão letrado, você é um homem tão culto, mas não sabe o que é nascer de novo? Aí Nicodemos, ele teve a explicação do que é nascer de novo. Nascer de novo, Nicodemos, é você aceitar a Jesus Cristo, o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário. Nicodemos, nós vemos que ele aceitou a Cristo. Ele chamou Jesus de mestre. Ele aceitou a Jesus Cristo. Ele passou a ser um seguidor de Jesus Cristo. Um homem rico, um homem milionário, um homem que tinha o poder de mandar prender e mandar soltar. Agora também era seguidor de Jesus. Agora também tinha adentrado para o curral das ovelhas que o Senhor Jesus falou que estava junto dele. Agora Nicodemos já não é mais uma pessoa desgarrante. É um príncipe, mas agora é um príncipe cristão. Diz a palavra de Deus que Nicodemos, ele foi tão usado e ele foi tão veemente a sua conversão, que Nicodemos, ele foi capaz de defender Jesus perante todos aqueles que o acusavam. As pessoas os acusavam, falavam: esse Jesus é um Zé Ninguém, esse Jesus é um enganador, esse Jesus é um camarada que anda colocando multinha aqui no meio da Judeia. Nicodemos falou: não, Jesus é o Cristo, é o Filho de Deus. Nicodemos defendeu Jesus. João capítulo 7, versículo 50 ao 52, nós vemos Nicodemos defendendo Jesus. E quando o Senhor Jesus, ele morreu, a Bíblia fala que José de Arimateia, que também era um outro ricaço, era um príncipe, era um homem muito rico, fosse um susto muito milionário, e ele comprou um lugar para depositar o corpo de Jesus, porque Jesus nem lugar para sepultar tinha. O Filho de Deus, o Criador da humanidade, criou eu e você, esse universo todo, não tinha lugar para sepultá-lo. E José de Arimateia comprou um lugar novo, que não tinha ninguém ainda que houvera sepultado, para sepultar o Filho de Deus. A Bíblia nos diz que José de Arimateia agora, ele compra aquele lugar, e ele coloca o corpo do Senhor Jesus. Mas quem foi o outro que comprou aquele lugar, que ajudou José de Arimateia? Nicodemos. O homem